Que história é essa de que o Palmeiras vive crise financeira? No vídeo de hoje do canal do Nicola, explico a antecipação de 68 milhões de reais de receita feita no mês de maio. Bora falar também sobre Matheus Vital no São Paulo e por que Ramiro se tornou uma grande bomba relógio no Corinthians. Vou falar ainda sobre Oscar, que vestiu a camisa do Flamengo. Tem informação super importante envolvendo o Cruzeiro, o Ronaldo e a possibilidade de venda de parte de suas ações. Para completar, Ricardo Goulart no Bahia, as últimas do mercado de transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Se ainda não é inscrito, junte-se a 1.210.000 inscritos, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que preparou a melhor semana de cotações do ano de 2022. Duvida? Então pega essa. Nessa segunda-feira tem Santos e Fluminense, fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. E a vitória do Santos paga R$ 3,38, empate R$ 3,22, vitória do Flu pagando R$ 2,43. Na terça-feira tem Corinthians e Flamengo. Dá uma olhada nas cotações, R$ 3,04, R$ 3,22, R$ 2,44. No confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, também cotações bem altas, R$ 2,47, R$ 3,22 e R$ 3,30. Para completar, Atlético Paranaense e Estudiantes. Vitória do Furacão paga 2,07, o empate 3,30 e a vitória do Clube Argentino 3,84. Para você não ficar fora dessa, é bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e começa a apostar, não fica fora dessa. Usa também o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar com o giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Ricardo Goulart, meio atacante que está sem jogar desde que ele rescindiu seu contrato com o Santos e ele está muito perto de virar reforço do Bahia. As partes não confirmam, mas já inclusive quem garanta que o Goulart tem treinado com os demais companheiros de Bahia. Como o Goulart rescindiu o contrato no Santos e não pode defender outros times da Série A, sobraram como alternativas a Série B ou ir para o exterior, mas nesse momento o Goulart quer ficar ao lado da família em território brasileiro. Esse anúncio deve acontecer nas próximas horas. Bora falar também sobre Lincoln, centroavante revelado na base do Flamengo e vendido para o Vissel Kobe 2 anos atrás. Ele foi por $2.750.000 e nesse momento interessa a Curitiba e Cruzeiro. Os dois clubes gostariam de contar com o Lincoln por empréstimo até o fim da temporada. As negociações estão em fase inicial. O Vissel Kobe não tem gostado da performance do ex-rubro-negro, que tem 13 partidas e só 3 gols marcados na atual temporada. Seguindo com o giro de notícias, uma curiosidade sobre o Fortaleza. Pela primeira vez em 4 meses, o Vojvoda vai ter uma semana para treinos e descansos. Sim, eliminado da Copa do Brasil, ou melhor, classificado na Copa do Brasil, mas eliminado da Sul-Americana e da Libertadores da América, o Fortaleza vai poder se dedicar ao descanso e aos treinamentos depois de uma vitória super importante contra o Cuiabá. Fortaleza que pulou da última para a 18ª colocação, são 18 pontos conquistados, a 3 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Enfim, o Leão do Pici começa a ver uma luz no fim do túnel. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Marcelo Cirino, atacante, rompeu os ligamentos do joelho e só volta a atuar em 2023, baixa importante para o Atlético Paranaense. Bora falar agora sobre o Oscar e explicar uma foto que vazou na manhã dessa segunda-feira. O meio atacante, que tem contrato com o Xangai Port até novembro de 2024, apareceu vestindo a nova camisa do Flamengo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Oscar e essa pessoa assegurou que não é montagem nem fake news. De fato, o Oscar vestiu essa camisa, não era para ter vazado, mas acabou rolando. Se espalhou na internet hoje, ou nesse momento, todo mundo já o viu vestindo a camisa do Flamengo. Então quer dizer que ele já acertou com o Fla? Sim. Salário, tempo de contrato, luvas, tá tudo certo. O Xangai Port no fim de semana também havia dado aval para o empréstimo até dezembro. Empréstimo sem custos, Flamengo e Oscar já se acertaram em relação a salários. O meio atacante vai ganhar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, bem menos do que os quase 10 milhões a que tem direito no futebol chinês. Para que o negócio se torne oficial e seja divulgado, só falta chegar a documentação da China. Havia expectativa de que chegasse ao longo dessa segunda-feira. Já estamos na terça-feira chinesa e agora aguarda-se por esse documento para que Oscar possa se juntar a Arthur Vidal, a Everton Cebolinha, a Eric Pulgar e também a Guilhermo Varela. 5 reforços do Flamengo nessa janela de transferências. Foi para mim, de longe, quem melhor se reforçou. E você? Quem contratou melhor? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Seguindo com o giro de notícias e com informações a todo instante, quero contar para vocês
porque Ramiro se tornou uma bomba relógio no Corinthians. Ramiro tem para receber do Timão 7 milhões de reais, entre salários, direito de imagem e luvas atrasadas. Informação obtida por Alexandre Pretzel, meu companheiro do blog no Yahoo. 7 milhões de reais. Foi por causa dessa grana que o Santos descartou a contratação do Ramiro. Peixe até gostaria de contar com um volante, mas o Ramiro só vai deixar o Corinthians para jogar em outro clube se receber esses 7 milhões de reais e não há possibilidade desse acordo. O Corinthians hoje alega não ter condição financeira. Para completar, além dessa dívida pesada com o jogador, a partir de dezembro o Corinthians vai ter uma outra dívida extremamente grande com o Juliano Bertolucci, que é o representante do Ramiro e aquele que o tirou do Grêmio e o colocou de graça no Corinthians. Na oportunidade, ficou combinado que quando o Corinthians vendesse o Ramiro, repassaria 4 milhões de euros, que hoje equivalem a 21 milhões e 300 mil reais. O Ramiro, como vocês sabem, não foi vendido e está muito perto de deixar o Timão sem render qualquer centavo. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ou seja, 7 milhões para o atleta e mais 21 milhões e 300 mil reais aos representantes do jogador. Ramiro vai se tornando aos poucos mais um péssimo negócio na história recente alvinegra. Atleta que disputou 103 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências, 3 temporadas pelo Timão, sem deixar saudades. Ele não está nos planos do Vitor Pereira. A ideia do Corinthians é negociá-lo, mas conseguir alguma compensação financeira até para abater esses 21 milhões e 300 mil reais que precisarão ser destinados a Juliano Bertolucci. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno com uma informação exclusiva. O dono do Cruzeiro foi procurado recentemente por um grupo de investidores e esse grupo demonstrou interesse em comprar parte das ações do Ronaldo no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que no começo do ano o Ronaldo se comprometeu a gastar 400 milhões de reais por 90% das ações. Ou seja, cada pacote, cada lote de 10% de ações custou ao Ronaldo 44 milhões de reais. Adivinhe quanto o Ronaldo pediu para vender 10% das suas ações para esse grupo de investimento? Cerca de 110 milhões de reais, ou seja, o Ronaldo entende que desde que assumiu o Cruzeiro, as ações do Cruzeiro praticamente triplicaram de valor. E olha que a Raposa ainda nem conseguiu matematicamente o acesso à primeira divisão, ainda busca patrocínios mais significativos e reforços de peso. Esse grupo de investidores que se interessou pela operação também tinha a intenção de ajudar nas decisões. A ideia era comprar um percentual um pouco maior e participar das principais decisões, tomadas de decisão relacionadas ao futebol, escolha de técnico, reforços, esse tipo de coisa. Diante da pedida do Ronaldo, muito alta, por um percentual tão pequeno, e com a confirmação de que esse grupo não teria qualquer participação no dia a dia do clube, esse grupo desistiu da compra do Cruzeiro. De qualquer forma, acho interessante contar para vocês quanto o Ronaldo estima que já vale hoje a Raposa. Imagina no ano que vem, imagina em 2 ou 3 anos, prospectando a possibilidade de o Cruzeiro retomar seus dias de glória. Acho que o torcedor da Raposa tem motivos para estar otimista. Lado empresarial de Ronaldo e companhia já tem surtido efeito. Bora falar agora sobre o Palmeiras e explicar essa história. O Palmeiras vive crise financeira? Na manhã dessa segunda-feira, Danilo Lavieri, jornalista do UOL, publicou uma informação importante. No mês de maio, o Palmeiras recorreu a uma antecipação de receitas de 68 milhões de reais. No balanço, aparece como empréstimos e financiamentos. O pessoal do Palmeiras evita dar mais detalhes, mas a informação que vem é de que essa antecipação de 68 milhões de reais serviu para que o clube não atrasasse pagamentos de salários a atletas, funcionários e para outras pessoas com quem o Palmeiras tinha compromissos. Então, em vez de atrasar ou ter que repactuar ou fazer um novo pagamento, uma nova distribuição de pagamento, o Palmeiras preferiu antecipar receitas que já receberia. Essa é uma situação preocupante? De acordo com o Palmeiras, não, até porque o Verdão pretende fazer outras vendas, uma delas já foi feita com Gabriel Veron, 10 milhões e meio de euros, o Palmeiras fica com mais ou menos 8 milhões de euros. O grande problema do Palmeiras hoje diz respeito ao fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que se tem para gastos emergenciais, para gastos do dia a dia. É o clube que tem conseguido relativamente bem reduzir suas dívidas com o passar dos tempos, ou com o passar do tempo. Essa reconstrução e essa saúde financeira do Palmeiras começa com o Paulo Nobre, continua com o Maurício Gagliotti e nesse momento
tem Leila Pereira como presidente. Importante contar, uma intenção clara da presidente Leila Pereira em reduzir as dívidas do Palmeiras com a sua empresa Crefisa. No ano passado, por exemplo, foram repassados 46 milhões de reais. Contei para vocês outro dia que a dívida do Palmeiras com a Crefisa hoje gira na casa dos 112 milhões de reais. Mas é curioso ver que o Palmeiras, um dos maiores geradores de receita do país, com categorias de base que não param de revelar atletas, tem dificuldade para contratar jogadores, enquanto outros times, como o São Paulo e o Corinthians, com enormes dificuldades financeiras, vão ao mercado e contratam muitas vezes até mais atletas do que o Verdão. Só para arrematar sobre o Palmeiras, é importante lembrar que a folha salarial alviverde na versão 2022 ficou bem mais alta, tudo por causa da prorrogação do contrato de Abel Ferreira, que tinha vencimentos na casa de R$1 milhão por mês e hoje fatura perto dos R$3 milhões. A Leila abriu os cofres para manter o treinador português. Isso encarece bastante a folha, causando dificuldades com o fluxo de caixa, mas você, palmeirense, não deve ficar preocupado. Tá tudo relativamente sob controle. Uma grande venda, como por exemplo do Endrick e do Danilo, coloca a casa totalmente em ordem. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e duas informações. Nahuel Bustos está contratado, restam apenas as questões burocráticas de envio de documentação, análise das minutas do contrato pelos departamentos jurídicos do São Paulo e do Grupo City, além da realização dos exames médicos e assinatura. O Nahuel Bustos é esperado nessa semana em São Paulo para realizar os exames e acertar contrato de empréstimo de uma temporada. Atacante de 24 anos de idade, que chega para atuar pelo lado do campo, pertence ao Grupo City e vai ter a opção de uma compra caso o São Paulo queira ficar com o atleta. Ainda estou atrás dos números. Quanto é que vai custar para comprá-lo? O Grupo City também exigiu uma pequena compensação financeira pelo período de empréstimos e se comprometeu a ajudar com parte dos salários. São Paulo ainda trabalha com a contratação ou com a opção da contratação de Nahuel Ferrarese. Tem uma reunião marcada agora à tarde. Estou atrás de notícias com o presidente Júlio Casares para saber o que deu desse contato com o Grupo City em relação ao zagueiro venezuelano. Mas quero falar também sobre Matheus Vital. O pessoal do Goal trouxe a informação na tarde dessa segunda-feira de que o tricolor monitora a situação do meio atacante do Corinthians, que o Rogério Ceni inclusive já teria dado aval para a contratação do atleta. É legal contar que eu nem precisei recorrer ou procurar os dirigentes do São Paulo. Um deles me escreveu para falar, antes que você me pergunte, o São Paulo não tem interesse na contratação do Matheus Vital. Eu nem sabia do que se tratava, depois é que eu fui entender a história. Ainda consultei uma outra fonte no Morumbi para saber se não existia nenhum rumor mesmo, nenhum papo, se houve pelo menos uma sondagem. E essa outra pessoa também assegurou que Matheus Vital nunca esteve nos planos do São Paulo. O tricolor, depois do Nahuel Bustos, tenta fechar com o Ferrarese e aí parte provavelmente para encerrar seu ciclo de contratações com o goleiro Felipe Alves, com o zagueiro Ferrarese, com o volante, o Galopo, que também joga como meia, além do atacante de lado de campo. O São Paulo entende que resolve todas as suas questões, pelo menos para a temporada de 2022. Os reforços, a partir daí, vão chegar para 2023. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve, a gente volta às 7 horas da noite em ponto para o programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau!